Tá. REC. Bom dia a todos, 31 de maio de 2022, né? Hoje a gente vai, então, dar sequência dos nossos seminários de consultoria psiquiátrica. Nós temos a participação hoje do professor Paulo Bear, né, que é infectologista, e vai colaborar com a gente, então, nesse tema, vamos chamar inter, eu não sei qual é o prefixo que está na moda, se é inter, trans, multidisciplinar. Pois é, né? Que muda de tempo em tempo. E a infectologia. Até porque dentro da psiquiatria a gente tem uma tendência bastante atual, assim, de pesquisa e desenvolvimento, são os processos inflamatórios cerebrais, como, não digo unicamente desencadeantes, mas como de manutenção de doença mental, né? Então é psico, neuro, imuno, sei lá como é que o pessoal está chamando agora, mas de uma certa maneira eu acho que a gente tem bastante pontos em comum, assim, né? Peculiaridades específicas dos pacientes, tanto os, vamos dizer assim, HIV positivos com situações psiquiátricas, quanto os pacientes psiquiátricos com, sei lá, deficiências imunológicas que podem, de uma certa maneira, perpetuar sintomas ou, quem sabe, até causar, né? Então, professor Paulo, bem-vindo. Mas, cara, assim, ó, te sente em casa, velho, tá? Faz de conta que tu tá em casa. Maravilha. Faz de conta que tu tá em casa. Então, nessa de se sentir bem, se sentir em casa, realmente, como a gente estava conversando um pouquinho antes, né, Igor, essa interação, vocês sentiram, né, um pouco dessa necessidade, e a gente também sente muito essa necessidade de maior interação. Então, puxa, muito legal essa iniciativa, e que eu espero que eu possa colaborar de algum jeito, né, nesse momento. Eu procurei trazer o assunto assim em alguns slides, só para ficar um pouquinho até mais fácil também para a gente falar, mas também para não esquecer nada, e procurando assim pegar todos as etapas, os estágios da infecção pelo HIV, e ali a gente vai ver que realmente não tem um momento em que a gente não precise, muitas vezes, de uma interação com a psiquiatria, né? Então, legal. De repente, eu projeto aqui, eu procuro aqui projetar, e... Queres ir falando e o pessoal pode ir interrompendo e perguntando? Claro, legal, para aproveitar o momento, né? Legal. Então, como tu falou, bem em casa, bem livre, porque às vezes a gente deixa para voltar depois, às vezes a gente esquece, né? Já mudou. Quem quiser, levanta a mãozinha ou coloca no chat ali que eu vou fazendo a organização aqui, professor Paulo, porque quando ele compartilha a tela, provavelmente ele não nos enxerga, né? Vamos ver se vai dar certo aqui, peraí. Não, eu acho que eu fiz uma coisa errada. Transmitindo ao vivo. Peraí, deixa eu começar de novo. É compartilhar a tela, então por que não? Vamos ver de novo, compartilhar a tela. Eu tô, Igor e pessoal, eu usava só MacBook e resolvi trocar por um iPad Pro de última geração, não sei o que, para ficar mais fácil para levar para lá e para cá, mas também alguma... Às vezes os caminhos mudam, né? Daí os caminhos mudam um pouquinho. Agora tá vindo. Tá vindo? Tá, mas deixou de vir. Ele começou e depois parou. Porque aqui tá uma coisa vermelha. Uma coisa escrita assim, transmissão de tela, Gmail. Antes estava dando. Porque tu sabe que eu até tentei enviar antes para ti por e-mail, caso desse alguma dificuldade. Estou com o e-mail aberto aqui. Pois é, ele ficou meio grande e não foi, mas de repente eu consigo compartilhar o link. E aí é em PDF, que fica mais leve e mais fácil. No iPad Pro não tem nem ideia de quais caminhos seguir. Peraí, deixa eu tentar. Olha, a Paty está aí. A Paty é a enfermeira, então, lá da Secretaria da Saúde. Olá, Patrícia, tudo jóia? Seja bem-vinda. Então, me deem só um minuto aqui que eu vou passar o link, então. Tá. Peraí.
Tem que entrar no Drive. Express. Tu vai passar para mim ou tu vai passar para ti mesmo? Pois é, eu posso passar pelo e-mail? Pode, qualquer um deles, estou com tudo aberto aqui. Tá, então peraí, deixa eu só pegar o Drive. Ele não entrou mesmo, né? Ele Pois ameaçou. Sabe quando fica aquela bolinha girando assim, né? Ameaçou e não deixei ele. Alguma coisa. Peraí que eu vou tentar de outro jeito aqui. Vamos ver. Só mais um segundinho, eu tentei. Vamos ver aqui se vai. Agora vai. Não. Deixa eu fazer o seguinte. O iPad, a princípio, é prático pra caramba, né? Tem que aprender as manhas só. Não deu tempo ainda de aprender por completo aqui. Faz parte. Um tempo atrás também achei que eu ia comprar um Kindle e ia ser, que beleza, vou olhar todos os artigos PDF no Kindle. Que nada, é muito ruim de olhar no Kindle. Igor, uma pergunta. Por enquanto, a tela está compartilhada ou não? Não. Não está? Não. Acho que vai no... Não está aparecendo aqui os slides. Agora tu saiu a câmera e só está aparecendo a tua fotinha. Se botar no apresentar agora, uma janela, não vai? Vamos tentar de novo aqui. Não sei se aparece, o que aparece para ti, né? Pois é, para mim aparece assim, ó, compartilhar tela, daí eu clico e aparece transmissão de tela, iniciar transmissão. Tá. Mas não está aparecendo nada. Agora deu... Está apresentando, está aparecendo. E aí aparece isso. Só que agora eu acho que tu tem que abrir o aplicativo. Então vamos ver se estamos vendo. vai dar certo. Show, apareceu. Apareceu? Então agora vai. Aprendemos o caminho. Beleza. Vamos para a colheita agora. Então vamos lá. Então, claro, no início, uma certa brincadeira, que é o que o psiquiatra precisa saber, 100%, tudo. Não, esse slide já estava pronto, é um modelo, né? Então eu vou aproveitar para brincar com a turma. Então, eu procurei, já que a gente sente a necessidade prática da interação, eu fiz contato com colegas enfermeiros, infectologistas, odonto, até com alguns pacientes, também com profissionais que já trabalharam na gestão, né, de saúde pública, das políticas de HIV, IST, HIV, AIDS. Então, aqui são os nomes, não botei sobrenomes, né, mas a gente tem aqui colegas, tem médico de família e comunidade, então é bem bacana. Então, lá pelas tantas vai aparecer as opiniões deles. Então, isso é bacana, que eu acho que fica mais rico, né, já que eles talvez nem todos puderam participar. E lá pelas tantas, também já fica o convite, mas será que o inverso não é verdadeiro? O que o infecto precisa saber do ponto de vista da psiquiatria, né, em relação à infecção pelo HIV? Então, quem sabe um dia a gente combina isso aí. Fazemos um invertido daí, boa. Beleza. Eu vou pedir teus slides emprestados, então. Com certeza. Vou dar um jeito de conseguir te passar ali depois, porque ele está grande, está difícil de... Bom, em geral, às vezes até como uma publicação, a gente tem que definir os termos, né? E tem, pessoal, um guia de terminologia, não sei se vocês conhecem, da UNAIDS, que é bastante útil. Porque, às vezes, um termo errado, mesmo que com a intenção clara, boa, né? Às vezes gera um desentendimento, um conflito, algum transtorno, ou a pessoa não gosta, porque é um termo que lá pelas tantas
para alguma pessoa específica pode ser visto como pejorativo, um termo mais antigo que não é o ideal. Então, esse guia aqui vale a pena, né? Por exemplo, hoje em dia, já há alguns anos e até iniciado por pessoas com infecção pelo HIV, né, e organizações não governamentais, surgiu o termo de pessoa vivendo com HIV, com a ideia de retirar aquele termo assim, doença, porque o que acontece? Apesar de ser uma doença, passar a vida inteira com um rótulo de uma doença, e aí vai no médico, por exemplo, infectologista, diz, não, mas aqui é tudo normal, porque assim, sua infecção está controlada, então são 2 consultas por ano no acompanhamento, né, com 2 coletas de sangue para exames por ano, e a tomada diária dos medicamentos, esse é o acompanhamento. A parte do infecto ficou muito simples quando o paciente tem uma adesão, né, tem condições de ter uma adesão. Então, sabe, passar a vida inteira uma pessoa propriamente dita, ou médico, assim, com rótulo de uma doença, mas não é exatamente. A pessoa não tem sintomas, talvez nunca tenha tido. Então, às vezes fica mais assim para o lado de infecção do que doença, né? Bom, quem tem a infecção pelo HIV não gosta, pronto, de ser chamado de doente. Eu acho que é algo justo, né? Então, o Ministério da Saúde do Brasil, a Organização Mundial de Saúde adotaram esse termo de pessoa vivendo com HIV ou vivendo com HIV/AIDS, mas também AIDS, né, tem um peso grande, então vivendo com HIV já fica algo mais leve, né, de suportar ao longo dos anos, né, já que é uma infecção que ainda não tem cura. Então, eu não trouxe aqui esses termos, porque daí ficaria muito longo, mas tem livre na internet, se alguém quiser a qualquer hora olhar, é interessante. Mas já aqui, por exemplo, né, essa terminologia, que claro, não é só da infecção pelo HIV, né, mas já nessa terminologia direcionada para as populações-chave, assim chamadas, ou pessoas com mais vulnerabilidades, né? Vejo que não são vulnerabilidades somente para a infecção pelo HIV, né? Mas também para alcoolismo, para drogadição, para são várias outras vulnerabilidades, como lá, a própria pessoa vivendo com HIV, a mulher jovem, a pessoa privada de liberdade, imigrante, usuário de drogas injetáveis, paciente especial, idoso, desempregado, a gestante, transgênero, HSH. HSH, acho que na psiquiatria é usado esse termo, homem que faz sexo com homem? Não, porque isso também é muito usado e veio das próprias comunidades gays e LGBTs, porque aqueles pacientes, aquelas pessoas, vamos chamar assim, né, que têm aquelas pessoas do sexo masculino, então homens que têm sexo com homens, mas não se consideram gays, né, então tem uma série de diferenças aí, peculiaridades. Então, é bastante usado esse termo HSH. Claro que em inglês, o OMS, MSM, né, de Men That Have Sex with Men, né? Então, é interessante de conhecer um pouquinho, pelo menos, os termos mais usados, que aí até a comunicação com a pessoa vivendo com HIV, principalmente se é alguém mais militante ou alguém que procura ler mais na internet, né, e encontra esses termos, ajuda. É uma coisa simples, mas ajuda, que é a comunicação, né? Bom, na infecção pelo HIV, naquele início, né, lá na década de 80, a luta era da morte para a vida, ficar vivo, né? Mesmo com uma qualidade de vida que era longe do ideal. Depois, né, agora a gente está numa etapa em que é da vida a boa qualidade de vida. E aqui ainda se avançou muito, mas se tem muito a avançar. A gente vai entrar nesse assunto. E falando em morte, né, vejam ali, né, interessante essa imagem, essa figura aqui, que mostra das pandemias globais, né, ao longo da história, e vejam que lá em termos de número de óbitos, até o momento, né, vejam que a infecção pelo HIV/AIDS está ali em 4º lugar, né, e vejam que a Covid, né, está lá bem mais para baixo. Então, apesar do número também imenso, né, de óbitos por Covid, claro, a infecção pelo HIV, a
3 décadas, né? Então, também tem uma mortalidade assim, cumulativa bem maior, mas chama a atenção para dimensionar do que a gente está falando, né? E aqui só pegando os óbitos, né? Desfecho mais duro, né? E todas as pessoas que hoje em dia estão muito bem com a infecção pelo HIV, aí a proporção ainda é bem maior, né? E aqui, tendo a presença da Patrícia, enfermeira Patrícia, também é uma honra, porque com essa mortalidade toda, Porto Alegre criou o primeiro comitê de mortalidade por AIDS do país. Depois, outros estados e municípios até pediram, houve até pessoas que foram nesses outros lugares contar assim, as experiências e como é que iniciou e como é que está sendo levado o comitê de mortalidade para os outros lugares também formarem esse comitê, que tem uma função muito importante. E por que eu falei que é muito legal e é uma honra ter a enfermeira Patrícia? Porque ela, mais o Gerson Winkler, Paty, me ajuda, fundaram esse comitê lá em 2011, né? 2011. Tem mais. Gerson Winkler, a Isete, querida, a Isete, né? Que já nos sim. deixou. Ricardo Kuchenbecker. Sim, do Hospital de Clínicas. E tu. Eu entrei bem depois. Sempre nos auxiliando, sempre. Eu fui na parte fácil, assim, depois que estava tudo pronto, eu ajudei. Mas, então, ele tem um papel bem interessante. E é muito importante a gente, claro, depois se a Paty quiser comentar alguma coisa, ou agora, né? Mas, por exemplo, nesse comitê, avaliando os óbitos, a gente, para que, né, avaliar óbito? Porque a gente consegue entender retrospectivamente, a partir desse desfecho pior possível, no trâmite do paciente na rede pública ou mesmo privada de assistência, o que houve que levou hoje, por que esse paciente foi a óbito? E muitas vezes, né, Paty? Muitas vezes a questão predominante são as alterações, os distúrbios psiquiátricos, a pobreza junto, né, as dificuldades. Então, esse comitê muito me marcou esse aprendizado, assim, de ressaltar por demais a importância da psiquiatria. Não sei se, Paty, aqui tu quer comentar alguma coisa? Ou... Oi, bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu estava te vendo já. É isso, eu consegui uma câmera aqui da colega. Vou ser bem breve para não interromper a fala do Paulinho, né? Mas justamente esse comitê nós montamos em 2011, né? Com várias pessoas, assim, e organizações, então foi muito legal. E eu trabalho diretamente com o sistema de mortalidade aqui de Porto Alegre, então a gente tem esse controle. E muitos casos que nós pegamos justamente foram por pacientes que não aderiam ao tratamento por muitas questões de saúde mental, né? Bipolaridade, depressão. Então, a gente vê o quanto isso é parte importante do tratamento. Então, e justamente como o Paulinho falou, a questão de avaliar o óbito, né? Muitos podem perguntar, mas por que você já morreu? É justamente para evitar que isso aconteça novamente e o quanto a gente pode trabalhar em termos de políticas públicas em cima disso, né? Então, acho que é isso. Dentro dessa alta taxa de óbitos, poxa, 24 por 100 mil habitantes, bem alto. Vocês têm o número de suicídios? Essa taxa de mortalidade por AIDS, ela é contabilizada só com os óbitos de AIDS, né? Entendi. Tá. Isso, mas nós temos... Não é o paciente portador. Não é o paciente portador, E a taxa de suicídio não entraria dentro desse cálculo aí, dessa taxa. Né? O que acontece? Tem pacientes com suicídio que eram portadores de HIV. Aí ele vai contabilizar como óbito
por suicídio e não por HIV. Mas também tem como olhar isso, né, se necessário. Uma informação bem interessante, né? Legal. Ah, que bom ter a Paty aqui. Legal. Querido. Então, vamos lá, porque a gente tem assunto, né? Ficou até repetido esse aqui, ó. Tá, ok, sem problemas. Bom, a gente comentou, né? Primeira luta, vamos dizer, né? Da morte para a vida, depois melhorar a qualidade de vida, e aqui já se tem uma melhora importante na qualidade de vida, segundo as próprias pessoas vivendo com HIV, que é essa questão de U igual a U em inglês, ou o I igual a I, aportuguesando, né? Querendo significar que as pessoas que aderem à terapia antirretroviral e mantêm a carga viral indetectável por pelo menos 6 meses, elas são consideradas não transmissíveis, não transmissoras, não transmissíveis. Então, isso é aceito pela Organização Mundial de Saúde, órgãos públicos de saúde de vários países, né? Inclusive o Brasil. Então, isso diminui um pouquinho aquele peso que as pessoas vivendo com HIV carregam, né? Então, isso é uma coisa interessante que faz melhorar a qualidade de vida. E temos já, né, o senhor Timothy ali, que foi o primeiro paciente que realmente se curou pelo HIV, foi algo ao acaso, né? Mas, então, assim, até já se tem cura, só a gente não consegue aplicar isso para o modo como ele foi curado, é meio longo para explicar, não sei que alguém queira, né, conversar, mas o modo como ele foi curado não é aplicável, assim, para as pessoas. Ele, rapidamente, ele estava muito bem da infecção pelo HIV, com a infecção controlada, carga viral indetectável a tempo, mas desenvolveu uma leucemia, teve que fazer um transplante de medula óssea, porque ele estava indo à morte pela leucemia, e a medula óssea que ele recebeu como transplante não tinha um correceptor para o HIV entrar numa célula nossa, CD4, tem que ter o receptor CD4 e um correceptor. E existe uma variação normal, assim como tem as nossas variações de altura, de peso, de cor, etc., né? Também lá, intimamente lá nos tecidos e aqui no sangue, linfócitos TCD4, tem essa variação, nem todos têm correceptor. Quem não tem o correceptor, é uma percentual de 1 a 2%, não adquire HIV. É imune ao HIV. Então, ele teve todas as células dele CD4 destruídas pela quimioterapia pesada, que era um risco de vida, por isso que a gente não pode oferecer, né, isso para outras pessoas, e recebeu células novas, né, sem correceptor. Ele parou o tratamento e até depois da morte dele, anos depois, por outras coisas, ele nunca mais teve a carga viral detectável, né? Então, até tem isso, mas a gente espera um tratamento viável, né, que se possa, claro, oferecer para todas as pessoas. Por enquanto, com a terapia antirretroviral, a infecção fica controlada, fica bloqueada. Parou o tratamento, a doença volta, né? Então, vejo que ali, ainda em termos de qualidade de vida, né, olha só, hoje ainda, infecção pelo HIV, toda a vida. Usar os medicamentos antirretrovirais, por toda a vida. Prevenção combinada, toda a vida. Né, acompanhamento com infectologista, ou médico psiquiatra, ou outras especialidades médicas e não médicas, né, semestral. Então... Aí vem talvez um dos tópicos que tem uma interface bastante grande com a psiquiatria, né? Não vou dizer que os psiquiatras são os maiores entendidos do mundo de interações farmacológicas, mas a tendência é de uma boa parte dos psiquiatras que são mais psicofarmacologistas, digamos assim, né, estudar muito essas interações farmacológicas, né? E a gente sabe que muitos antirretrovirais interagem com as medicações psiquiátricas ou vice-versa, mas a prioridade é manter o cara vivo, né? Depois de ver o que ele faz, né?
A gente entende isso, mas, cara, dá umas confusão de vez em quando. De modo geral, os antirretrovirais não são exatamente amigos dos neurônios, né? É verdade. Alguns É até, verdade. talvez, causam sintomas depressão-like, assim, e aí a gente fica naquela, e agora? Dou, não dou, interajo, não interajo? O Cristiano tá aqui, o Paulo, que é Ah, que é, legal, eu agora não estou enxergando. ali tu vai conhecer, e é um dos Que caras que legal. mais entende de interação farmacológica. Eu Oh, sou maravilha. especialista em interação farmacológica até. Maravilha. Realmente a gente precisa estar mais juntos. Daqui a pouco mais ele vai poder comentar sobre essas Ah, interações, os cuidados que que a gente tem beleza. no E, atendimento. e, e isso, bem como tu falou, né, Igor, interfere diretamente na qualidade de vida. É diretamente, né? E aí o cara chuta o balde, larga os nossos Sim, medicamentos e larga os teus junto, né? sim. Quando o cara chuta o balde, ele chuta o balde total. Ele não vai, vou parar só esses aqui, não. Eles param com todo o tratamento. Né? Isso é um problemão. Mas desculpa, vamos adiante. Não, beleza, que daí a gente vai comentando, vai ficando mais rico, porque é para ser mais uma conversa. Aqui, esses slides é só para ter uma base para ter o assunto para a gente, né, ir desenvolvendo mais. Claro que nessa qualidade de vida houve melhora assim, no tratamento, na profilaxia, vacina, tratamento também, diagnóstico e tratamento de outras doenças, sejam oportunistas, com infecções ou outras comorbidades, né? Tudo isso favorecendo a qualidade de vida, mas tem mais a gente voltar nesse assunto depois. E uma das maiores situações que a gente ouve como infectologista, né, e também lá no Comitê de Mortalidade, né, Paty, essa questão do estigma e discriminação é pesadíssima, é muito pesada. E, de novo aqui, algo por toda a vida, porque realmente, tentando ser realista, nem otimista, nem pessimista, mas eu não espero que vá acabar esse estigma e essa discriminação. Então, a gente, claro, fica tentando trabalhar as pessoas vivendo com HIV, aquelas que convivem, né, com essas pessoas com HIV e a população em geral, mas é complicado e começa por a gente mesmo também, né? Sabe que isso é um conceito bastante interessante do auto-preconceito ou auto-estigma, né? O quanto eu tenho preconceito de mim mesmo em relação a algum aspecto, como uma doença, por exemplo. Tem um cara da PUC, a gente até está com uma parceria com ele, o Ângelo Brandelli da Costa, ele trabalha basicamente com população LGBTQIA+, né? E de estigma e tal. Ele tem alguns questionários sobre estigma que são bem interessantes, a gente está utilizando, tem uma aluna de mestrado, a Patrícia, que Interessante. o quanto o paciente com transtorno obsessivo compulsivo, que é o que eu estudo mais, né? O quanto o preconceito que o cara tem com a própria doença não atrapalha no tratamento dele. Com a doença, ou por eu ser portador de um vírus, enfim, né? O quanto isso não interfere, não atrapalha, não só causando sintomas depressivos, né? Eu tenho a impressão que o estigma não vem só de fora, cara. Eu acho que vem de dentro também. Então, Não, é incrível e talvez, às vezes eu comento também com os amigos ali, os amigos de profissão e fora de profissão, parece que com o tempo, né, já atendendo, era para a gente ficar menos sensível, vamos dizer assim. Ah, tá acostumado. Mas cada vez parece que é um choque. Por exemplo, esses dias atendi no ambulatório, uma moça que eu atendo há anos, ela várias vezes abandonou o tratamento, e até que ela fez um último esforço e com a família, com a irmã e tal, voltou a tratar, melhorou CD4, carga viral, tudo. Aí, esses tempos, ela chega de novo, assim, com um CD4 de 20, né, uma carga viral lá em cima, e super emagrecida, quase beirando, assim, já aquele limite de caquexia. Aí tu olha, vai entender, né? É uma profissional que ela é atendida pelo SUS, às vezes por algum convênio, quando ela tem a sua profissão, sabe? É uma pessoa, a princípio, esclarecida. Depois, talvez, investigando, assim, examinando um pouquinho mais, talvez nem tanto, porque o que leva uma pessoa dessas, assim,
a chegar nesse estado, e isso é muito, muito que a gente vê, muito. Eu acho que tem uma coisa que a gente estava conversando enquanto o pessoal chegava, né, Paulo, que a gente vê, via muito em paciente com HIV, não muito, mas vi em paciente com HIV, e agora durante a pandemia a gente vê muito assim, cara, eu não vou fazer exame. Eu faço exame e eu tenho esse negócio, né? Então eu não vou testar para Covid, isso é só uma gripezinha. Acho que as pessoas ficam muito na torcida de não ter, preferem não saber, se souber vão ter que encarar o problema. Né? Se eu souber, eu vou ter que encarar preconceito, estigma e as consequências de ter a doença. Só que tu vai ter que encarar mesmo que tu não saiba que tu tem, né? Não tem negócio. É o procura acha, né? Quem procura acha. Tu vai no médico, tu vai arrumar uma mensagem para te coçar, porque ele vai pedir exame, alguma coisa ele vai achar, né? Não é o médico, né? Não é o colesterol alto, a obesidade, sedentarismo, vida louca, né? Não é a vida louca que o cara leva, o problema é o médico que fica achando o saco para coçar. Então, isso tem a ver, talvez, com autoconceito ou autoestima. Se eu tenho preconceito com alguma situação, eu não quero ter aquilo. Então, eu vou começar a botar a culpa em todo mundo. Né? Menos em mim. Tem assunto. Aqui tem também falou do estudo, muito legal. Também aqui tem só um exemplo, não vou nem só para mostrar que vem tendo estudos e precisa mais estudos realmente. Tem esse sumário executivo, né, do índice de estigma das pessoas vivendo com HIV no Brasil. Então, material assim para a gente entrar mais no assunto tem, né? Falei do Ângelo, era o primeiro autor ali. Então é ele. Esse cara. Legal. Então, realmente ele trabalha com isso. Não era onda minha. Então, legal. Esse artigo, quem me viu falando para todos, e para a parte foi o Gerson Winkler, né, que foi coordenador do programa de ST, um dos fundadores, junto com a Paty, né, do Comitê de Mortalidade, que a gente viu, e foi também coordenador das políticas de ST/AIDS aqui de Porto Alegre há vários anos. Fez um super trabalho. Bom, pessoal, entrando um pouquinho mais agora, assim, na história natural da infecção pelo HIV, nas suas diferentes fases e assistência e acompanhamento. Então, procurei trazer uma coisa assim para a gente pensar de um jeito mais linear e bem amplo. Na verdade, assim, essa coisa mais simplificada, mas eu acho que ajuda. Tipo, um antes e um depois. Antes do quê? Antes da infecção ou do contato, né? Infecção querendo significar, assim, um momento da infecção e depois, claro, ela se prolongando, como a gente falou até agora, até o momento do que se sabe, dos recursos que a gente tem, a momento essa infecção se prolongando por toda a vida. Então, da gente trabalhar um pouquinho assim no antes e no depois, e claro, no meio a gente tem o diagnóstico. Então, todas essas etapas, a gente vai particularizar um pouquinho mais cada uma dessas etapas, mas tem um momento fundamental que a gente sente a necessidade na prática do maior contato com nossos colegas da psiquiatria. Então, em geral, na história natural, nos livros e tal, claro, porque está focando mais na clínica, o que não é nosso caso, assim, somente, eu acho que aqui tem que ser algo mais amplo, né? Mas, normalmente, a história natural nos livros começa ali da infecção, do contato e o momento que inicia o processo fisiológico da infecção pelo HIV. Mas, claro, né, que esse antes aqui é fundamental. Antes do contato, antes de ter a infecção. Então, eu quis colocar, assim, algumas fotografias, tentando o que todo mundo sabe, mas só para visualizar aqui, né, de novo, ter presente, né, esse mundão que a gente vive, com essa nossa espécie humana, onde todos nós somos iguais e, ao mesmo tempo, todos nós somos diferentes. Se a gente vai ver focos mais específicos, por exemplo, ali, sexualidade, toda aquela escala ali de sexualidade, as populações chave, como a gente viu para a infecção pelo HIV, ou aquelas consideradas sem vulnerabilidades, todas as etapas do nosso de ciclo de vida, né, desde a gestação até ali bebê, criança, adolescente, o adulto, depois o idoso, o envelhecer, né, os contatos sexuais com o mesmo sexo, com sexo diferente, com todos os sexos juntos, né, toda a gama de possibilidades assim que nós temos acesso, né, como pessoas humanas.
Aqui também mais algumas figuras, porque nessa gama a gente vê desde assim que a gente pode, quem sabe lá, avaliar como sendo pior coisa, como, né, seria o tráfico, assassinatos e até também misturado. Às vezes no meio ambiente a gente tem as melhores expressões humanas, né? Por exemplo, lá na figura lá embaixo é um menino, vou chamar assim, porque quando a gente é mais velho, todo mundo passa a ser menino e menina, né? E esse menino aqui, eu atendi uma vez ele por mononucleose. Ele não tem infecção pelo HIV, é mononucleose. Esses tempos me deparo com o Instagram dele, ele faz com os amigos, como muitas pessoas fazem, né? De visitar as pessoas que vivem em situação de rua, levando alimentos. Isso é frequente, isso já está há um tempo, não foi uma coisa assim momentânea, uma vontade temporária, ele persiste. E ele estuda direito atualmente. Então a gente vê todas as expressões, né? E tudo isso esse prévio da infecção pelo HIV que tem que ser levado em conta. A pobreza, né? A gente vê ali essas agressões, aqui nada eu acho bonito de ver, mas de qualquer modo ainda tem coisa bem pior que isso, como a gente sabe, né? Então, esse mundão, assim, ele não pode ser deixado de lado, porque se fosse possível diminuir essas diferenças sociais e de trabalho, etc., muito do controle do HIV se daria, né? E diminuição do sofrimento para todos, né? Então, esse antes aqui é importante. E agora pegando o lado assim mais, vamos dizer, do ponto de vista médico, de enfermagem, né? Tem essas situações de conhecer realmente, e o Ministério procura, eu acho isso legal, colocar em termos bem assim populares, porque para as pessoas consultarem, e até nesses termos, assim não pega, assim pega a AIDS, né? Toda a metodologia que se tem de vários possibilidades de prevenção da infecção pelo HIV e outras ISTs, assim chamada prevenção combinada, então outro termo, né, que é interessante saber, né, a possibilidade de fazer os testes nos postos de saúde, e interessante ele bem em cima, no meio, vejam aqui em 2016, por conta da epidemia do HIV no Brasil e também sífilis e hepatites, né, virais, olha uma recomendação desculpa, do nosso Conselho Federal de que todos os médicos, em todas as consultas e para qualquer paciente, ofereça, porque aqui é uma medida mais epidemiológica, não com base assim na anamnese e no exame físico, que obviamente entra e é fundamental, mas também tem que entrar a informação epidemiológica. Nós estamos num país, e aqui no nosso estado, infelizmente, na nossa cidade ou na nossa grande Porto Alegre, é um dos focos, aqueles hotspots assim, de infecção pelo HIV, de tuberculose, de sífilis, inclusive, né, sífilis de transmissão transversal, que é uma coisa também assim, absurda para acontecer hoje, mas acontece. Então, vejo que é interessante. Ele não, assim, a pessoa, vou exagerar, mas se encaixa muito bem aqui. Alguém fez caiu, um acidente automobilístico, fez uma fratura, uma tíbia, e vai no ortopedista. A recomendação é que o ortopedista ofereça essa testagem. Tem alguma coisa a ver com a fratura? Não, mas tem a ver com a epidemiologia, que é muito importante. Aqui se poderia, a Paty falou, né, do diagnóstico tardio, que é muito, a gente vê muito na nossa cidade. Aqui se poderia talvez melhorar, né? E claro, né, as condições de trabalho para todo mundo, um trabalho justo, digno e com um salário digno, né, todas aquelas coisas que todo mundo sabe também são fundamentais. Fala, Patrícia. Patrícia levantou a mão aqui. Tá, eu não vejo aqui, tá, beleza. Por isso não, que eu acho que só para colaborar com o que o Paulinho falou, essa questão do diagnóstico precoce é primordial, assim. Tem barulho aqui por trás que o pessoal está falando. Mas a questão do oferecimento do teste, né? Porque ainda existe aquele estigma de que a pessoa que tem HIV tem que ter a cara de quem teria a doença AIDS, né?
E a gente se sabe que isso não é mais assim. Então, se perde muita oportunidade, né, de diagnóstico, pensando, não, isso não pode ser, né, isso não deve ser HIV. Então, e a gente já viu isso muito no comitê, assim, por coisas que tu nunca desconfiaria, né? Questão de patologia ou traumato mesmo. Então, a testagem sempre tem que ser oferecida, né, em qualquer momento, se tiver oportunidade. Paty, isso me lembrou também que quantas vezes a gente viu, né? Aquele vovozinho, aquela vovozinha, assim, que chega e ninguém vai pedir porque ela é idosa. É uma mulher idosa. E não se, né? A gente já viu gente ir a óbito porque não consultou, né? Não foi, tinha até alguns comemorativos assim clínicos que poderia até talvez levantar a suspeita de infecção pelo HIV, mas não foi testada porque é idosa. Importantíssimo isso, importantíssimo. Ou seja, HIV não tem cara. Não tem cara, não tem idade, não tem nada. Né? Tem classe social. Exatamente. Não sei se de uma certa maneira a pandemia pelo Covid não vai ajudar um pouco, né, a desfazer a imagem do HIV, né? O Covid escancarou para o mundo, cara, que não tem idade, quer dizer, os idosos são mais grupo de risco, enfim, mas não teve classe social, não teve cor, não teve etnia, não teve nada. O Covid nível social patrolou todo mundo, né? E eu acho que o HIV é muito parecido, se não pior, né? Porque tem todo um estigma, tornando uma doença silenciosa, né? A pessoa não compartilha, não fala. O Covid a gente compartilha, né? Eu e o Paulo estava compartilhando as experiências de Covid, né? Mas se é AIDS, a gente já... Opa, peraí. Aí não dá para falar. Não dá para falar, né? Mas eu não sei se, de uma certa maneira, a pandemia por Covid não vai ajudar um pouco a desfazer um pouco esse mito de AIDS tem cara, né? É o homossexual drogadito. Isso. Né? E até falando nisso, uma coisa que eu não coloquei nesses slides, mas também a Paty tem uma vivência boa disso. Porque aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma epidemia local bem diferente do resto do país inteiro. Então, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, onde a pandemia ela não é nessas populações-chave, como é do resto do Brasil, inclusive o resto da América. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a epidemia ela é generalizada. Nos outros lugares, ela é concentrada, se chama. É uma terminologia também, se não me engano, da UNAIDS, né? E aqui, historicamente, talvez uma das explicações que eu me lembro lá que tanto o Gerson Winkler como o nosso professor lá da URGS, agora me esqueci o nome dele que a Paty falou, o Ricardo Kuchenbeck, eles tentavam explicar assim de que na década de 80, aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina, eram os estados com maior drogadição injetável do que o resto do país inteiro. Tem estatísticas sobre isso, né? Então, talvez por essa modalidade, que é a transmissão via seringa com sangue, né? Do compartilhamento das seringas que os usuários de drogas injetáveis faziam. Eu digo faziam porque hoje em dia é bem mais raro, né? Foi uma epidemia que ela se transmitiu muito, não somente por via sexual aqui, mas também por essa via. Então, desde o início, ela pegou os dois sexos. Claro que bem lá no iniciozinho predominava um pouquinho mais os homens, né? Mas não se vê essa predominância de jeito nenhum hoje, né? E em outros lugares, por exemplo, Europa e, de novo, do Brasil para cima, é muito epidemia concentrada. A nossa epidemia, né, Paty, ela é muito comparada com a da África do Sul, no sentido que ela é generalizada, ela não é concentrada. Então, também isso, nós gaúchos aqui, a gente teria que ter uma visão diferente, porque é diferente se a gente chamar de várias epidemias, né, um conjunto de várias epidemias de HIV, né, porque ela tem dados epidemiológicos diferentes, né, no mesmo país, né? Então é uma coisa que também pode ajudar e deveria ajudar a gente a mudar a cara. E a ideia
que eu estou trazendo assim essas etapas, né, para justamente ver, né, quantas oportunidades também, talvez, né, com o médico psiquiatra se depara com um paciente que nessas várias diferentes também ele pode ser, né, um grande diagnosticador, vamos dizer assim, né, de pessoas com infecção pelo HIV. E, claro, aqui a gente está focando mais nas pessoas vivendo com HIV, mas a coisa é muito mais ampla, né? Porque tem as pessoas que têm um risco de exposição maior e fazem a profilaxia pré-exposição, a PrEP, que também merecem e pedem e precisam esclarecimentos e orientações, né? Os parceiros, os familiares, amigos, os profissionais de saúde pedem. Por exemplo, eu estou pedindo. Né? E todos, como eu comentei antes para o Igor, quando eu comentei, né, que a gente ia ter esse encontro, vários infectologistas e outros colegas, puxa, que interessante, a gente precisa mesmo e tal, né? Claro, os profissionais também que trabalham nas políticas públicas de saúde, desde lá do Ministério, né? E aqui bem a ritmo local até a Unidade Básica de Saúde, a UBS, tem essa necessidade. Os profissionais dos meios de comunicação, professores, então aqui realmente a coisa é muito ampla, mas eu acho que tem que ser tocado pelo menos nesse assunto, né? Um ponto crucial é o diagnóstico, como a gente vem comentando, né? Que está ali bem no meio desse modo de a gente conversar aqui hoje, que é o antes e o depois. No meio está o diagnóstico. Então, como é que é o diagnóstico? A gente tem que ter claro, né? Vocês têm claro, mas custa assim uma revisãozinha muito rápida, de que hoje em dia é muito mais utilizado o teste rápido, pela logística, muito mais fácil e custo, e porque também pode ser feito em qualquer lugar. Então, os postos, né, se tentou que todos fizessem, bom, aí é uma outra questão, mas tem muitos postos, vou falar aqui de Porto Alegre, que fazem o teste rápido. Então, é uma coisa muito simples. E também se pode fazer o teste laboratorial convencional, para quem está hospitalizado, por exemplo, né? Então, como é que se faz, né? A pessoa, alguém solicita, ou a pessoa espontaneamente vai no posto, olha, quero me testar. Então, ou alguém no hospital, se faz o primeiro teste e já dá positivo, se repete um segundo teste, né? Por um método ou uma tecnologia um pouquinho diferente, para aumentar a sensibilidade, e tendo os 2 testes positivos, está positivo. Claro que a gente sempre tem que considerar possibilidades de falso positivo, falso negativo, mas isso é menos frequente, mas existe. Se o primeiro teste dá negativo, aí não tem necessidade de repetir, seja lá no teste rápido ou no teste laboratorial de coleta de sangue, lá numa punção venosa mesmo, né? Então, a qualquer momento, se alguém quiser comentar, ou mesmo a Paty, que também ela é super hábil nisso aqui, né? E, hoje em dia, com ELISA de 4ª geração, por exemplo, a janela imunológica é de 2 semanas. Antigamente, a gente tinha que ficar testando até 6 meses, com lá ELISA de 1ª geração, 2ª geração. Agora, em 2 semanas, se é para ser, está positivo. Bom, é mais comum ou tem muito mais logística e política para acompanhar aquele paciente que testou positivo. Tá, mas e o que testou negativo? Pode estar na janela imunológica, ou por que ele foi testar? Por simples curiosidade, ou ele tem mais exposições de risco? Então, é alguém que merece um acompanhamento também. Isso aqui eu sinto, né, acho que a Paty pode falar melhor, acho que tem uma carência aqui nesse sentido de acompanhar quem não testou ou quem testou negativo, porque lá pelas tantas pode positivar se continuar os mesmos hábitos, o mesmo modelo mental, daqui a pouco, né, repete as coisas, aumenta a possibilidade de testar positivo. Essa paciente aqui, ela foi a primeira paciente a ser acompanhada, assim, oficialmente, né, numa na atenção básica, numa UBS, e ela fazia
questão assim de ser acompanhada na UBS, porque era próxima de casa, porque daí ela não ia gastar passagem, né? Como a gente sabe, tem pacientes que, ao contrário, vão numa outra unidade no lado oposto da cidade ou mudam de cidade para não serem identificados por causa da questão do sigilo, etc. Né? E aqui essas setas assim de dois lados é para tentar reforçar não somente as pontas, ou seja, o paciente e o sistema de saúde, mas também essa interação também entre essas duas partes. Focando mais, quando a gente olha o paciente, a adesão do paciente, mas quando a gente olha o nosso sistema de saúde, seja público ou privado, de que se preste uma assistência mais ativa, né? Porque muitas vezes é colocado assim, a responsabilidade é do paciente. Olha, aqui de novo, como o Igor falou lá, Covid é uma doença de controle governamental, como a infecção pelo HIV, porque é transmissível. Então, afeta toda a população. Então, sabe, aqui eu quero passar a mensagem de uma divisão mais igual, que a gente tenta deixar por conta do paciente. Talvez exagerando um pouco o meu modo de falar em alguns cenários, ou sendo bem realista em outros cenários, né? Mas é um momento, assim, importante. Então, esse, por exemplo, antes e depois, que aqui parece que é uma sequência, assim, contínua, também ali, como já falamos antes, né, a Paty, eu também, o Igor, às vezes tem um gap aqui enorme, que pode ser de poucas semanas, às vezes de décadas. Então, se vê ainda continuamente, com tudo que se sabe de infecção pelo HIV, com tudo que o nosso, por exemplo, sistema público e privado oferece, né? Pessoas que chegam, por exemplo, gestantes, que vão se saber HIV positiva na hora do parto. Acontece aqui em Porto Alegre. Pacientes que chegam onde o diagnóstico da infecção pelo HIV já é feito na fase de AIDS avançada, com CD4, 10, 15, 20, isso aí é menor que 200, é muito grave, já com doenças oportunistas graves, né? Então, de novo aqui, né? Por que isso, né? A resposta aqui é muito longa, e talvez como resolver isso, e o quanto que é possível, talvez mais longo ainda, né? Mas é uma etapa fundamental que, de novo, a gente precisa da saúde pública, dos órgãos médicos, de enfermagem, das sociedades médicas, dos médicos individualmente, é uma coisa realmente sistêmica, né? De novo, por isso que essa iniciativa dessa integração, né, aqui entre, né, os colegas da psiquiatria, a gente, os colegas da Infecto, é uma parte, né, de que com certeza traz uma contribuição, né. Eu tinha colocado todo esse quadro amarelo lá antes do diagnóstico, né, mas é óbvio, isso aqui também depois do diagnóstico também é fundamental, senão vou falar assim do sofrimento, né, de quem tem infecção pelo HIV, desde o estigma até os outros sofrimentos mentais, mas também os físicos propriamente ditos, dependem aqui de tudo isso, todos esses itens, né. Se a gente, os pacientes perguntam, é muito frequente essa pergunta, eu já estou na fase de AIDS, eu já tenho AIDS, então, né, acho que a maioria de vocês todos tem isso claro, mas também não custa a gente revisar assim. O CID, né, ele não tem CID de AIDS, é o CID de infecção pelo HIV. E uma das formas boas e mais simples de subdividir, ou pegar as fases ou estágios, é dividir em 3 fases. A infecção aguda, também chamada de síndrome retroviral aguda, um período muito longo de latência clínica, em torno de uma média de 10 anos, e depois a fase de AIDS, que é a infecção pelo HIV avançada. Então, 3 fases, e
conforme essas fases e outras características, a gente não vai entrar muito aqui nesse ponto, mas também os pacientes procuram, hoje em dia, serem distribuídos num atendimento em toda a rede, né? No início, esses pacientes eram todos concentrados no SAIS, SAI é Serviço de Atendimento Especializado em HIV/AIDS, ou ambulatórios de hospitais, ou enfermarias, UTIs, etc., né? E praticamente nenhum paciente era atendido na atenção primária em saúde. Hoje em dia isso é diferente, apesar de existir uma certa relutância e dificuldades, mas assim como cardiopatia ou hipertensão, ou seja o que for, tem paciente com todos esses níveis, necessidade de todos esses níveis de atenção, seja primária, secundária, terciária, e também, claro, às vezes se vai precisar de maior densidade tecnológica para diagnóstico e procedimentos e tratamentos, aí vai precisar, claro, de um hospital terciário, né? Lá no finzinho está a CME, lá embaixo, né, que é o Comitê de Mortalidade, porque mesmo indo a óbito, como a gente já conversou aqui, esses casos têm que ser tratados, né? Então, nessas diferentes fases, o que marca mais, né? A gente tem lá bem à esquerda esse tubo de ensaio aqui querendo representar alguém sem infecção pelo HIV, com a sua contagem de linfócitos TCD4 normal e sem o HIV, né? Acontece a infecção. Nessa primeira fase de infecção primária, a multiplicação do HIV é enorme, e essa multiplicação é dentro do CD4. Vários desses CD4, então, vão à apoptose e destruição, e eles diminuem, então, a contagem. Vejam que aqui a transmissão, muitos desses pacientes não têm sintoma, essas pessoas não têm sintoma, e tem uma carga viral muito grande, que vejo que ela pode durar em torno de 1 mês. Então, é 1 mês, conforme a atividade, por exemplo, sexual daquela pessoa nesse mês, a transmissão pode ser absurda. Depois, a gente começa a fabricar os nossos anticorpos, anticorpos anti-HIV, que vão conter, em parte, essa multiplicação do HIV, mas ao longo de anos, 7, 8, 9, 10 anos, esse HIV lentamente vai se multiplicando, né, e vai consumindo a imunidade celular, representada aqui pelos linfócitos T, CD4. E depois da infecção avançada, onde de novo a gente tem um número muito grande de vírus, uma carga viral grande e pouco CD4. Essa fase, pela quantidade de HIV circulando, também é de grande disseminação, né? Claro que aqui a gente vai ter pacientes que mesmo chegam lá com CD4 de 20, 40, totalmente assintomáticos e transmitindo, né? Normalmente aqui, mais frequentemente pela via sexual. E, claro, nessa fase também vai ter pacientes, por exemplo, hospitalizados ou com sequelas e sem condições de fazer nada, né? Muito menos atividade sexual. E aí, apesar da carga viral alta, não vão transmitir, a não ser que aconteça um acidente ocupacional de algum profissional da saúde, ou algum profissional que trabalhe no hospital, da limpeza, por exemplo, né? Mas aí a gente tem também a profilaxia pós-exposição, que é muito eficaz, né? Traduzindo isso em linhas, né, em curvas de... Só um pouquinho. E como é importante testar, né? Porque às vezes as pessoas estão transmitindo não intencionalmente, eu acho que a maior parte das pessoas não transmite intencionalmente, sempre vai ter aquele que aperta a tecla foda-se, quer saber, já que eu tô, agora eu vou pegar todo mundo, mas acho que isso não é a regra, né? O cara simplesmente não sabe. Às vezes, né, eu digo para os residentes, para os alunos, sempre, cara, profissional da saúde, médico ou qualquer profissional da saúde, não pode ficar na torcida do tipo, não, mas acho que esse paciente aí não deve ser. Quando a gente está na torcida, a gente está errado. A gente não pode ficar na torcida. As pessoas deveriam ser assim também, né? Será que eu peguei aquela vez? Será que eu não peguei? Estourou a camisinha, transei sem camisinha? Sei lá, eu não limpei a agulha na hora que... eu acho que eu não peguei. Se tu tá na torcida, tem alguma coisa errada. Vai e testa. Pelo menos tu previne. Mas para isso a gente precisaria de uma dose muito legal de consciência social
que eu acho que a gente não tem no Brasil. Não, mas que bom que tu falou nisso, Igor, porque realmente é o que desencadeia, é o que faz o paciente entrar no sistema e é o que desencadeia todas as outras ações, desde mesmo as de prevenção para as outras pessoas, né, até as de tratamento. Então, realmente, o diagnóstico é o ponto-chave. Bom, essa história natural, como apresentada antes, né, indo ao óbito, ou como aqui nessa parte à esquerda do slide, é a história natural sem nenhuma intervenção, né? Agora, claro, tem muitas pessoas no mundo afora, é um número enorme de pessoas que querem fazer o diagnóstico, que fazem o seu diagnóstico e iniciam a terapia antirretroviral. Então, aí muda. Se a pessoa inicia a terapia antirretroviral, por exemplo, nessa fase em que não chegou ainda aos critérios de AIDS, e inicia a terapia, ela nem passa para essa fase. Então, é uma mudança radical que acontece aqui, né? Em termos individuais, familiares, né, e de saúde pública. Então, o que acontece? Iniciando o antirretroviral, essa curva azul aqui à direita está querendo representar o CD4, né? Ele volta a subir, e a carga viral, ela está ali, parece que termina antes, porque ela fica num nível em que o teste do PCR não detecta mais, fica uma contagem de menos de 40 cópias por ml, o que, então, a maioria dos aparelhos hoje, das máquinas que fazem a PCR para o HIV não consegue detectar. E aqui esse indetectável é que vem depois, o que a gente viu, né? I igual a I, que inclusive também, daquele ponto de vista de melhora de qualidade de vida e também melhora dos índices nacionais, né, de controle da infecção do HIV, indetectável, também não transmissível. Então isso é importante. Bom, e aqui de novo, né, para a gente ir pensando, ainda tem mais aqui alguns slides para a gente abordar de novo isso aqui, mas a gente pensando, né, ali nessa brincadeira assim lá com o Dr. Freud, né, nessas etapas todas, né, onde é que o médico psiquiatra pode colaborar? Olha, em todas, né, em todas. Oh, cara, muito show essa figurinha. Viu? Então, tá vendo? A gente falou o diagnóstico, tem diagnóstico, tem o antes e o depois. Tem a infecção, tem o antes da infecção, que pode evitar que ela aconteça, né? Ou pelo menos minimizar danos, né? E depois todo o acompanhamento. Então, e aqui no slide direito, eu também acho que não sei se alguém não tem essa informação, não lembra, faz alguns anos, eu não vou me lembrar se é 6, 7, 8, um pouquinho mais, em que no Brasil, antes lembram que o início da terapia antirretroviral era conforme o CD4? Então, isso acabou. Feito o diagnóstico, não tendo faz uma avaliação, né, não tendo uma doença oportunista, inicia imediatamente a terapia antirretroviral. Então, isso também é uma coisa, uma mudança grande, assim, individual e coletiva na situação da infecção pelo HIV. E o que acontece, né? Vejo ali de novo a linha vermelha representando a carga viral. Tem pessoas que fazem tudo isso e lá pelas tantas param com o tratamento. O que acontece? Carga viral volta a ser detectável e aumenta bastante, e a imunidade começa, né, a baixar, avaliada pela contagem de TCD4. Então, por exemplo, assim, vejo que por isso que várias figurinhas repetidas lá em cima de Freud, porque em todas as fases precisa, né? Claro, não para todas as pessoas, né? Mas para muitas pessoas, ou umas numa fase, outras noutra fase da infecção, né? Precisam de um reforço, uma orientação, um tratamento, né? Para poder, no caso aqui de quem parou, se possível, retornar ao seu tratamento antirretroviral, né? Em geral, aqui quando para, assim, de vez, se reinicia com a mesma terapia antirretroviral que estava usando antes de parar.
Mas então, essa etapa, assim, de quem para e é frequente. Por exemplo, né, a Paty, pelo trabalho dela, sabe o que acontece em todos os hospitais de Porto Alegre. Eu tenho mais a vivência só da Santa Casa e do Conceição. E as enfermarias do SUS, principalmente, a condição mais frequente é isso. Paciente que até iniciou e para. É menos frequente hoje em dia aquela pessoa que não foi ainda, assim, das que tem o diagnóstico, porque existe ainda bastante diagnóstico tardio, mas das que tem o diagnóstico, muitos pacientes param e reinternam, param e reinternam, param e reinternam. Então, tu vê que é algo que é de, sei eu como é que se chama no lado da psiquiatria, mas é de, não sei se é modelo mental, se é de doença, não sei como é que chama. Mas Hã? A Patrícia levantou a mão aqui. Ah, tá. Não, é só para dar os meus pitacos aqui. Beleza. Não, eu acho que isso aí é uma questão muito de saúde mental, né? Porque normalmente param por alguma questão de aquilo, desistir da vida, não quero mais saber. Acho que é aí que entra a importância, né, do profissional de saúde mental nesse sentido, né? Isso é uma coisa que a gente tinha falado, né, Paulinho? Nas sugestões de assunto. Isso. Seria tipo uma reação depressiva, né? Não é bem uma depressão, mas uma reação depressiva. Esses nomes técnicos aí fica com vocês. Larguei. Não estou mais afim, eu não vou me tratar do câncer. Quer saber, se o câncer quiser que me mate, se o HIV quiser que me mate, Deus faz o que ele quiser comigo, tal, né? Tipo uma reação meio depressiva, quase uma antecipação de luto, assim, quando na realidade não tem motivo para estar de luto, né? Agora, pelo que o Paulo está colocando, assim, a gente tem esse papel não só do engajamento ao tratamento por questões de depressivo, enfim, mas eu acho que do ponto de vista profilático, né, talvez o psiquiatra ou o psicólogo também, o profissional da saúde mental de um modo geral, especialmente prevenir naquelas situações de maior impulsividade que alguns transtornos psiquiátricos podem causar. Está na moda hoje o transtorno bipolar, então na fase eufórica a pessoa fica realmente mais sexualizada ou mais impulsiva até para usar substâncias, né, ou se colocar em situações de risco, digamos assim, sexo sem proteção, enfim. A gente sabe que tem os transtornos de personalidade que são também muito prevalentes, né, personalidade borderline, as personalidades mais impulsivas, assim, mais aventureiras, né, mas de modo geral, a gente sabe que tem pessoas que são mais evitadoras de riscos, elas não querem saber de correr dano, de ter risco de dano. Nós somos harm avoidance, e a gente tem mais os novelty seekers, só que eles são mais buscadores de sensações de prazer e acabam se tornando mais impulsivos, né? E essas pessoas querem se identificar e, cara, o papel que eles podem fazer de alertar, educar, dizer, olha, tem risco, usa camisinha, aquele papo de tio mais velho, assim, dizendo para usar camisinha, mas não conseguimos mandar as pessoas, a gente sugere, enfim, medica, trata quando for o caso, né? Mas eu acho que, pelo que eu estou entendendo, eles têm um papel importante, desde que a gente pense nisso, né? Eu acho que legal de trazer vocês aqui é justamente fazer com que o pessoal mais jovem, os nossos residentes aí, pense assim, cara, é parte do meu papel como agente de saúde prevenir que esse bipolar aqui, que essa pessoa eufórica, maníaca, né, sei lá, pegue HIV. Ou prevenir que o meu dependente químico ali, né, o cara jovem que está começando ali, sei lá, na maconha, vai que daqui a pouco experimenta uma cocaína injetável, alguma coisa, que esse cara corra maiores riscos de contrair o vírus. Se ele contrair, inevitavelmente ele vai ter preconceito, ele vai ter auto-preconceito, e, cara, atenua a vida dele e traz todos esses problemas que a gente sabe que a doença é um problema, mas às vezes o tratamento também né? Sim. Na psiquiatria, uma boa parte das vezes assim, olha, esse remédio vai resolver um problema, mas pode ser que traga outros efeitos colaterais, enfim, né? Então, acho que é legal fazer vocês aqui para botar na cabeça dos mais jovens que, cara, tem que pensar. Não fica na dúvida. Pede o exame. Pede, pronto, né?
A gente precisa pedir autorização do paciente para pedir o HIV, anti-HIV? Tem essa orientação de pedir. Porque, por exemplo, para pedir colesterol, essas coisas, eu digo para o paciente, cara, eu vou É, pedir um exame aqui, eu não preciso pedir autorização para pedir triglicerídeo, autorização para pedir é, glicemia. Por que pagar é, isso pedir autorização? pois é muito mais por conta dessa carga emocional, social e luta das ONGs, né, que ajudam, ou de próprias pessoas vivendo com HIV, colocam como um direito, e no fim daí acaba que, se a gente pergunta antes, às vezes até também estreita mais, né, o relacionamento médico-paciente, mas por um lado não dá para, né, para entender, né, porque tudo é igual, mas por outro lado... Olha, vou te pedir o exame rotineiro aqui, vamos dar uma olhada no teu colesterol, açúcar e tal, e a gente já pede mais um monte de coisa que a gente não pede autorização, né? TJ, TGP, escambau, né? Sim, é Por que verdade. a gente tem que pedir? Ou... Quer ver uma outra comparação? Se a gente está suspeita lá de alguém com toxoplasmose, a gente vai pedir os anticorpos uma vez só. Se está positivo, está positivo. Para HIV pede duas. Não é uma coisa médica propriamente dita, né? É bem mais ampla. É pela carga, toda essa carga, estigma e tal, é que fica, assim, diferente das outras situações, né? Eu vou passar, eu acho que só mais algumas coisas, porque depois eu tenho uma parte bem interessante aqui que eu queria ainda comentar e eu estou vendo que a hora está indo, né? Bom, só para reforçar assim, que o tratamento, né, hoje em dia, quem inicia de uns 2, 3 anos para cá, terapia antirretroviral, o tratamento de primeira linha hoje no Brasil são 2 comprimidos por dia. Um é um 2 em 1, porque ele tem o tenofovir e a lamivudina, e o outro é o dolutegravir. Antes dessa primeira linha, a anterior era um 3 em 1, que tinha tenofovir, lamivudina e o efavirenz, que tem muito a ver com a psiquiatria o efavirenz. E até por esses muitos para-efeitos também foi um motivo que ele foi retirado da primeira linha, né? Tem outros motivos, mas também isso. Que a gente já viu que todo o nosso ciclo de vida a gente precisa, né, do acompanhamento. Tem hoje em dia a questão do envelhecimento. Eu acho que quem fez esse slide tem uma veia italiana, aquele certo exagero, que olha a figura que bota. Mas eu trouxe até para a gente brincar um pouquinho, mas hoje em dia o número de pessoas idosos com infecção pelo HIV é grande aqui no nosso estado, na nossa cidade. E tem toda uma série de questões, inclusive clínicas, por exemplo, que alguns colegas comentaram, já vai aparecer aqui daqui a pouquinho, né? Todos esses profissionais querem interação com a psiquiatria. Isso aqui, ó. Daqui para frente, pessoal, são mais assim, opiniões de colegas, como eu falei que eu perguntei, né? E vejam, estou passando assim rápido só para verem que tem aqui, ó, sugestões em relação à pergunta, né? O que o psiquiatra precisa, seria legal que soubesse. Vejo que tem, assim, desde algo abordado naquele sistema de antes, durante e depois, né? Então, antes da infecção ou antes do diagnóstico, né? Mas tem coisas que percorrem todo o... Eu acho que eu vou comentar só algum que outro, e depois, assim, eu vou enviar, né? Eu fiquei de enviar os slides para o Igor, porque não vai dar tempo de abordar tudo isso. Mas quer ver alguma coisa que outra? Que conversa de boteco geralmente vai a noite toda, né? Vai a noite toda, então... o dia todo, né? A gente tem tempo, né? Mas, por exemplo, aqui a experiência de uma médica infectologista que foi nossa residente, né? Colocando as diferenças que ela está vendo agora no SAI, né? O Serviço de Atendimento Especializado, se não me engano, em Tramandaí, onde ela atende, né? As diferenças, mas ela comenta aqui da estrutura familiar precária que ela tem visto lá naquela cidade, disfuncional, né? E muitas situações onde é normal, então daí não tem nada dessa questão de estigma,
para alguns lugares, né? Eu vi relatos também de médicos da atenção primária, de uma vez chegar assim, a mãe com uma filha de 14 anos e levar a filha e, assim, olha, minha filha tem chance de estar grávida e de ter o HIV, olha, que ela tem o HIV, mas que ela não esteja grávida. Então, né, a gente, você sabe melhor que a gente, né? Tem cenários assim que essa nossa, agora falar do nosso modelo mental, né? Que às vezes não é nem parecido com o modelo de mental de outros cenários ou de vilas e pessoal de tráfico. Isso me fez pensar que existem prioridades, né? As prioridades dos pacientes às vezes não são as prioridades dos médicos. Isso, exatamente. Conflitos, e o que eu quero nem sempre é o que o paciente quer. Bah. Exatamente. Vejam que aqui também, né, até alguém comentou, né, do sexo químico. Então, ó, teve colega que achou assim interessante, né, que os colegas psiquiatras abordassem, porque às vezes a gente não sabe também o que vocês abordam, né? Mas essa questão de, por exemplo, homossexuais masculinos que vivem essa situação de sexo químico, jovens que têm usado aditivos psicoativos para praticar o sexo de modo prolongado, intenso e grande exposição a risco. Tem esses encontros de roleta russa, né, em que um é HIV e o outro não. Então, né, tem várias... E tudo isso comprometendo, veja ali, a falta de confiança, baixa autoestima, questões de homofobia internalizada ali, como, né, o Igor falou. Então, bom, essa parte realmente, você sabe, 1 milhão de vezes melhor que a gente. Em relação ao diagnóstico, por exemplo, né, dá tempo para a pessoa, às vezes, passar aquelas etapas de negação, etc., né? Qual o melhor momento e um apoio também, né, para contar, e quando contar aos familiares, amigos, ou seu parceiro, parceira, ou parceiros, parceiras, né? Alguém colocou aqui como o psiquiatra pode ajudar na questão de contar ou não à família. Né? Tem questões éticas bem interessantes aí também, né, pessoal? Que é assim, conta ou não conta pro cônjuge, pro parceiro fixo ali, né? É aquela história, mas se não contar, tu não está colocando a pessoa em risco, não está colocando terceiros em risco, né? E quebra sigilo, não quebra sigilo, como é que é isso, né? É difícil isso, né? Um ponto que eu acho que ainda está assim a ser mais esclarecido. O que eu aprendi ali, tanto no grupo ali com a Paty, né, o Gerson, e também na Secretaria da Saúde lá, é que eles têm, claro, muito contato com pessoas vivendo com HIV e organizações, né, de pessoas vivendo com HIV, que fizeram o seguinte movimento há anos atrás. Um dos estigmas, ou autoestigmas, a própria pessoa se sente culpada por ter adquirido HIV, ou sei eu, por algum tipo específico de exposição ao HIV. E ainda a sociedade ainda culpa mesmo aquela pessoa. Então é algo que se reforça de um lado e de outro. Então, contra essa corrente, começaram a levantar a seguinte situação. 2 pessoas que são lúcidas, que não têm um problema mental grave, né, que estão lúcidas, orientadas e coerentes, hoje em dia, sabem dos riscos. Então não é 100% para quem tem o HIV e transmitiu para o outro, foi o culpado, e o outro era um inocente, ou outra, né, que não sabia, porque como ele não falou. Sim, mas vive em que mundo, em que século essa pessoa? Então, se ela optou por não usar preservativo, ela se expôs ao risco. Então, isso me parece uma boa colocação, né, das ONGs e pessoas que vivem com HIV. Se é para falar em culpa, vamos falar metade é minha, metade é tua, por exemplo. Não 99% é minha ou 100% é minha. Então, aí contar passa a ser uma coisa relativa. Porque a recomendação, claro, quando possível, assim, das pessoas que vão ter lá
um relacionamento exclusivo, só as duas. Aí que se testem antes e mostrem os resultados um para o outro. E às vezes tem que repetir dali 2 semanas, repete. E aí, pronto, se forem assim, um relacionamento só entre as duas pessoas, pronto, pode tirar o preservativo e tudo. Agora, quando não é assim, e muito frequentemente não é assim, também tem isso, né? A pessoa lá, às vezes a gente atende lá, 2 namorados. Aí daqui a pouco um aparece com sífilis, ou né, um tinha HIV, outro não. Aí o outro acaba também adquirindo. Só que eles têm, né, esse casal, por exemplo, específico, teve os dois tiveram várias relações não protegidas com outras pessoas. E aí, quem tem o HIV adoece, tem que contar para o outro. Então, hoje em dia, né, isso aí está mais aberto. Na seguinte situação, depois o Rafael, que é o R3, levantou a mão assim, que HIV é notificação compulsória, não é? Então a Secretaria da Saúde vai estar sabendo, mas o meu parceiro não. Caraca, olha que meleca. Estranho, né? É estranho. Tem que pensar nisso. Vai, Rafael. Primeiro agradecer ao Paulo pela aula, muito boa aula. Eu tenho uma dúvida, eram 2 dúvidas e uma tu acabou respondendo, que era que eu ia perguntar a respeito dessa questão da notificação e tudo. A outra foge um pouco desse tema direto, mas eu acho legal de perguntar, que é o seguinte, até aproveitar a presença da Patrícia, que eu acho que talvez ela possa ajudar. Hoje eu vejo que, por exemplo, os nossos pacientes psiquiátricos, a maioria deles acabam não morrendo por desfechos psiquiátricos. A maior parte deles não vão morrer por suicídio, por exemplo. E parece que, de certa forma, tem cada vez mais frequente que os pacientes que, enfim, recebem o diagnóstico de HIV, que vivem com HIV e se tratam certinho, acabam não morrendo também por infecções oportunistas. Assim. O que eu queria até fazendo um paralelo dentro do que a gente encontra na nossa especialidade, nas prescrições das nossas medicações, hoje às vezes a gente tem que se preocupar, por exemplo, com as medicações que a gente passa, se vai aumentar o risco cardiovascular dos nossos pacientes, que muitas das vezes é onde eles vão falecer posteriormente ou complicar. Do que os pacientes que têm HIV e se tratam costumam morrer assim, eles têm maior risco cardiovascular, eles, mesmo tratando e com a carga viral controlada, eles têm um risco maior do que a população geral de desenvolver alguma outra doença, ou se ainda com todo esse tratamento eles costumam falecer de infecções oportunistas, de AIDS, enfim. Eu acho que isso interfere um pouco, às vezes, nas prescrições que a gente faz, esse tipo de coisa. Sim. Então, não, pergunta fundamental. E vejo que até para colocar isso, ver que aqui agora que a gente entraria, não vai dar tempo, no quadro clínico e depois nas questões de tratamento especificamente, né? Que a gente nem chegou lá ainda. É que o assunto é tão vasto. Eu preferi trazer uma coisa assim, mais ampla, para, sabe, aquela ideia assim, primeiro, a visão tá boa, mas vamos ampliar mais essa visão. E depois aprofundar em certos pontos, né? Como a gente precisa, ainda mais o R3, né? O psiquiatra já que terminou sua residência, o infectologista também que já terminou sua residência, a gente precisa de algo depois mais específico, que a gente não entrou, a gente está vendo muito mais do ponto de vista geral, né? Mas eu acho que só olhar o específico, por um lado, perde também um pouco. Os dois jeitos têm prós e contras. Bom, quem faz tratamento e consegue, né, ter uma boa saúde mental, adesão, não morre de doença oportunista, mesmo que o seu CD4 seja mais baixo, não tem morrido de doença oportunista. E aí, há uns anos atrás, se começou a dizer assim que teria praticamente o mesmo tempo de vida, a mesma sobrevida de que alguém não HIV. Então, alguém com HIV que se trata teria a mesma sobrevida. Depois começaram a entrar conceitos assim, não, mas esses pacientes, como tu falou, né? Ou pelo tratamento antirretroviral, tem lá maior risco cardiovascular, ou tem todas as interações, e esses pacientes, eles também têm uma inflamação, né, perpetuada durante toda a vida,
Então, por isso que essa denominação de pessoas vivendo com HIV, não chamar de doentes, ela socialmente, eu acho que realmente fica muito adequada. Agora, se a gente, aqui, só o grupo de enfermeiros e médicos, por exemplo, não é bem, tem esse conceito real, útil e concreto, mas também as pessoas estão doentes, na verdade. Porque tem algo anormal, que é uma resposta inflamatória que vem cursando. E, por exemplo, daí esses pacientes também, essas pessoas têm a ver que, às vezes, eu não sei como é que eu chamo de pacientes, porque uma hora é para atender as próprias pessoas que pedem para não se chamar de doentes ou pacientes, outra hora é para atender. Mas é duas faces da mesma situação, né? Então, eles têm mais síndrome metabólica. Outra coisa que acontece mais, também já está nos estudos há anos aí, mesmo com carga viral controlada há 20, 30 anos, os pacientes, as pessoas vivendo com HIV têm mais neoplasias e morrem mais de neoplasia. São maiores as taxas, a incidência é maior. Qualquer neoplasia, não somente neoplasias oportunistas, nem vão acontecer, né? Porque se a infecção está controlada, as neoplasias oportunistas, sarcoma de Kaposi, linfoma não Hodgkin, linfoma primário do sistema nervoso central, vão acontecer em quem está na fase de AIDS, não se trata. Agora, tem outros, sabe como tem infecção oportunista e tem co-infecção? Co-infecção, por exemplo, hepatite B, não é uma infecção oportunista. Ela dá em quem tem, ela é possível de acontecer e pode ser leve, moderado ou grave em quem tem HIV, em quem não tem. Então, ela é uma co-infecção, como a sífilis e tal, né? E por exemplo, tem neoplasias oportunistas, agora tem outras também mais relacionadas às exposições, né? Por exemplo, tem um paciente que teve alta ali da Santa Casa semana passada, que ele estava com a sua infecção pelo HIV controlada há anos, mas é um paciente HSH, então homem que faz sexo com homem, e adquiriu por via sexual HPV e fez uma neoplasia de canal anal. E essa neoplasia se metastatizou. Então, tem alguma ligação indireta com o HIV e também com o estilo de vida, né, do paciente. Então, essas coisas acontecem, sim. E aí, por usar mais medicamentos, né? E depois tem uma outra situação, assim, um estudo, se a gente escolhe um tema para conversar, a gente fala daquele tema. Mas isso não é, assim, é uma parte da realidade. Porque uma parte maior são pessoas, como a gente viu ali, um vai ter lá uma saúde mental boa, outra não, outra vai ter adesão ou não, uma vai ter uma comorbidade, outra vai ter 3, 4 comorbidades, por exemplo, aquela clássica assim de ter síndrome metabólica, diabetes, hipertensão arterial sistêmica, né? ou depressão, ou sei eu, doenças, ou sei eu, como é que se chama, distúrbios psiquiátricos, né? Então, tu está somando comorbidades, né? Ali o HIV é mais uma comorbidade. Mas eu não sei, Rafael, se fechou direitinho com o que tu perguntou. Sim, exatamente, principalmente essa questão metabólica, que às vezes a gente faz hoje algumas medicações que pioram ainda mais isso, né? Então o paciente já teria um risco aumentado. Então, olha, até mesmo sobre, agora que no Brasil, assim, está mais uniforme, né, essa primeira linha, e realmente, por que a primeira linha, né? Porque são antirretrovirais muito potentes, fazem baixar a carga viral muito rapidamente, são seguros, ou seja, com poucos efeitos adversos e com poucas interações medicamentosas e fáceis de tomar. 2 comprimidos uma vez por dia. Mas muitas pessoas ainda usam outros esquemas, porque assim, o esquema novo, normalmente o Ministério da Saúde libera para os diagnósticos novos. Depois, ele permite que quem já usava um outro esquema, que tinha para efeitos, mude para um esquema de primeira linha do momento. Então, a gente está numa fase, sempre foi assim, que a gente tem pessoas com vários esquemas
em uso de vários esquemas terapêuticos. Ainda tem aqueles que tiveram resistência, né, falha virológica, tiveram resistência, tiveram que trocar, compor outros esquemas. Então, tem tudo isso. Mas está ficando cada vez mais fácil, ainda bem, né, o manejo, porque as drogas têm sido melhores, né? E vejam também que aqui a gente nem entrou, por exemplo, nessas questões aqui, colegas que colocaram, olha, está só um item desses 4 que estão aqui, né, ou 2, por exemplo, esse overlap de sinais e sintomas neuropsiquiátricos, ou aqueles que estão na fase de AIDS com doenças oportunistas, né, ou um colocou ali, uma dificuldade que tem, porque é um médico que trabalha numa emergência no hospital, é ver um quadro psiquiátrico, pânico, ansiedade, depressão, tentativa de suicídio, e deixar passar um quadro biológico, que eu sei que a turma da psiquiatria procura isso muito bem, né? Mas, por exemplo, AVC com apresentação atípica, arritmia, infarto, tromboembolismo pulmonar, outras infecções. Então tem uma... O paciente psiquiátrico também tem tudo isso aí, né? Pois é. Não é porque ele tem pânico que ele está fazendo um pitch, ele calma. Pode ser um AVC de verdade, né? Não é necessariamente um pitch. Aí veio o estigma do transtorno psiquiátrico. Agora tu imagina ter um transtorno psiquiátrico mais o HIV. Mais o HIV. Double estigma aí, né? Double estigma. Então, vê aqui, né? Quanto teria ainda que se poderia detalhar e ver essas interações, né, por exemplo, das nossas especialidades nesses pacientes, tem uma série de detalhes. Esses relatos aqui eu achei bem interessantes, essas colocações, né, porque eu pedi para a Paty umas dicas, né, pedi para outros infectologistas, outros médicos, para também tentar representar. Eu procurei uma coisa mais prática, né, do que realmente acontece, né, já que o assunto são avaliações, né, depois, por exemplo, de tratamento, né, das interações, quanto a gente uma hora daria para a gente trabalhar isso, né? Só das interações de antirretrovirais, medicamentos psiquiátricos e ainda outros de outras comorbidades, né? Tem bastante assunto. Eu queria, né? Tem vários relatos aqui que vão estar. Essa questão do envelhecimento, né? Aqui foi médico de família e comunidade, né? Vê que ele realça também ali, ou reforça o trabalho até com questões de espiritualidade e crenças das pessoas, né? Vê que ali ele botou HIV e esse M ele quis colocar como síndrome metabólica. O transtorno cognitivo associado ao HIV, que é muito frequente. E aqui, lá, uma coisa do tópico que o Rafael levantou, aqui também, infelizmente, mesmo alguém muito aderente ao seu tratamento, carga viral controlada há décadas, o transtorno neurocognitivo associado ao HIV, ele evolui. Isso aqui é uma coisa que não está resolvida como um tratamento, não tem um tratamento eficaz ainda. Claro, a terapia antirretroviral e aqueles fármacos que penetram mais o sistema nervoso central, eles retardam bastante esse processo aqui, e claro que tem situações que muitas vezes revertem, não digo totalmente, mas a gente vê, né, reverter, assim, esse tipo de quadro, né, mas eles progridem, então é um problema, né, e ver várias outras coisas que daí vai ficar para depois. Eu queria... né, cara, nós vamos fazer um capítulo de livro aí sobre todo esse monte. Olha ali, cara, dá para fazer um livro tem inteiro. Um monte e esse relato aqui também tá bem rico, se vocês quiserem ver depois. Tá muito rico. Por exemplo, ali diz assim, ó, olha aqui, ó, chega uma hora que cansa de ir ao médico, porque não é um mês, 2 meses, é 1 ano, é 20, é 30 anos, tem pacientes acompanhando há 30 anos, né? Sempre coletar remédio, coletar exame, toma remédio e etc, né? Então, um relato de aqui, ó. Claro que tem ali até um exemplo que a Paty falou, né, que se alguém tem infecção pelo HIV e comete suicídio, ele vai ser listado, a Paty me corrige ali de novo, no cômputo lá de óbitos por suicídio. Mas para muitas outras coisas, por exemplo, o atropelamento, alguém com infecção pelo HIV há 30 anos, que está com a sua infecção controlada, está com a sua saúde muito ótima, é atropelado,
no óbito, ele vai morrer por AIDS. Ele vai entrar nesse né, ou infarto, qualquer coisa. Se eu estiver errado, a Paty vai me corrigir, mas o que eu saiba é isso. Não, nesse caso de causa externa, é o único caso que não vai pegar AIDS, então. que ele vai se escapar, né? Suicídio, acidente de trânsito, homicídio. Nesse caso, o que entra, então, assim, por exemplo, infarto, dependendo de algumas neoplasias, né? Essas neoplasias que são tidas como parceiras ali do HIV, de canal anal, leucemia, linfoma, né? Essas aí a AIDS prevalece, o AVC, há controvérsias, porque isso a gente até já discutiu no comitê, né? O quanto tinha de interferência em questão de risco cardiovascular, né, que ainda tem estudos então, depende, mas as causas externas, não. As causas externas vão prevalecer as causas externas. Então, Igor, depois, quando pegar esses slides, risca a parte ali que está errada, eu também vou corrigir depois, né? Eu só queria falar mais isso aqui, porque tem muito a ver com as avaliações, que é o motivo, né? Avaliações e acompanhamentos. Então, aqui até ninguém me deu muita ideia sobre isso, é mais realmente a minha impressão aqui, de que, claro, manter a disponibilidade e agilidade, né, das avaliações. Às vezes eu sinto um pouco de falta, assim, porque, claro, na hora lá de um paciente internado, por exemplo, a avaliação de um paciente internado, a gente tem que lidar muito, claro, não vamos reduzir, né, uma pessoa a um diagnóstico ou a vários diagnósticos, mas às vezes a clareza do diagnóstico, ou o mais próximo possível de um diagnóstico psiquiátrico, eu sinto falta, ajuda a gente a registrar as coisas, a entender melhor o quadro. Se eu não me engano, eu sei que às vezes não dá para também resumir uma pessoa, um diagnóstico assim a uma palavra, né? Mas se for, eu sinto falta, às vezes, nem sempre, claro, de mais clareza assim, em relação ao diagnóstico que foi pensado, né? Botei ali de brincadeira, idealmente com o diagnóstico tipo com CID, só assim, querendo dizer que o mais claro para quem não é da área, não é da especialidade, né? E manter e aumentar essa interação, né, entre os infectologistas e psiquiatras. E também teve colegas que pediram assim que ajudar os próprios profissionais, né, das outras especialidades que não a psiquiatria a se despirem de preconceitos, né, porque tem pacientes que reclamam muito disso, de preconceito. Achei bacana uma colega infecto, nas opiniões que ela me mandou, ela disse assim, a nossa especialidade dos psiquiatras caminham de mãos dadas. E botou aquela carinha ali, eu achei bem legal, aí ainda acrescentei ali, a gente caminha, a gente senta junto, tem que estar junto de qualquer jeito ou não, porque isso nos enriquece, e esse enriquecimento ele é levado para o paciente que tem, né, que vai poder se engajar e ser retido assim, nesse acompanhamento, né? Legal. Então, pessoal, era isso. Eu diria que talvez a gente senta e chora junto, às vezes, né? No caso de pacientes em ambiente hospitalar, assim, né? Nessas interações da infecto, senta e chora junto, porque, cara, às vezes não tem o que fazer, né? Tem umas situações complicadas. Mas, cara, realmente tu colheste um material muito interessante aí, Paulo, que olha, dá para fazer um editorial de alguma revista, alguma coisa, uma carta, só dizendo o que é do psiquiatra, e depois eu posso pedir ao contrário, né? O que o psiquiatra queria do infecto. A gente provavelmente vai ter muita coisa parecida, né? Com as suas realidades, né? Mas legal. Achar essa parte agora não me lembro onde é que está. O que o infecto precisa saber, né? Da psiquiatria. O que o infecto precisa saber um pouco básico da psiquiatria. Infelizmente, né, cara, a nossa formação médica de 6 anos, ela está sendo insuficiente. Tudo bem, mais 3, 4 anos de residência, mas assim, não está conseguindo abranger toda a gama de conhecimento que a ciência está oportunizando.
E eu falo isso para a gurizada, cara, a faculdade é um pupurri, assim, tu tem uma noção do que tu vai fazer depois, mas aprender mesmo, muito mais na vivência e depois na vivência profissional, né? Então, o cara já começa lá na faculdade a se direcionar para as cirúrgicas, para as clínicas, e ele dá mais foco para aquilo, ele já não estuda muito a outra parte. Alguém colocou ali, né, que a psiquiatria ela transpassa as outras sofrimento interessante mental. Isso, né? O sofrimento mental ele é transdiagnóstico, né? Não tem um diagnóstico, né? Na psiquiatria a gente tem alguns diagnósticos específicos, eu concordo contigo, facilita muita comunicação quando a gente chega lá e diz, cara, isso aqui é um episódio depressivo, é assim, assado, é um luto, é um transtorno de adaptação, sei lá, mas esse sofrimento mental é uma síndrome muito mais ampla, né? Agora, é legal de ver que a psiquiatria, ela, de uma certa maneira, ela é necessária, né? Ela não tem como não ser. A gente costuma dizer que a psiquiatria começou quando o primeiro homem ajudou um outro homem. Legal. O que tu tinha para fazer lá na época que a gente era meio macaco lá, né? Ô, meu, peraí que eu te carrego, peraí que eu te ajudo. E começou a psiquiatria ou a medicina, ou fala que eu te escuto, né? Ele não tinha ferramenta. Hoje a gente tem outras ferramentas, né? Nessa questão, por exemplo, das interações farmacológicas, são muito intensas entre os TARV e os nossos psicofármacos, enfim. A gente tem alternativas não farmacológicas para tratar pacientes, né? Neuromodulação e tal. Uma coisa que a gente fala pouco, mas a gente tem que começar a falar. O Cristiano está fazendo a formação dele em neuromodulação lá na USP, né? Eu faço um consultório também. Mas daqui a pouco existem alternativas não farmacológicas, como estimulação magnética, estimulação contínua, que não usa fígado, né? Não usar fígado já é uma grande coisa, né? É uma grande coisa. Então, quando isso vai entrar na rede, quando isso vai estar disponível para a massa, cara, é uma questão de lobby. É só a galera, como os psiquiatras e os neurologistas começarem a fazer lobby, e a coisa entra, como tudo, né? Sim. Mas, Patrícia, tu queres comentar alguma coisa? Que a gente vai encerrar? Não, só achei ótimo, como sempre, ouvir o Paulinho estar junto é sempre um prazer, né? A gente já trabalhou muito junto. E, para mim, 50% do tratamento para o HIV é saúde mental. Então, assim, não tem como caminhar separado. Se a pessoa não tem nada antes do diagnóstico, tendo o diagnóstico, vai desenvolver alguma coisa. Então, acho que não tem como trabalhar separado, né? Legal. Isso aí, foi bem legal essa experiência aqui. Né? Diagnósticos psiquiátricos colocando pessoas em risco para desenvolver HIV, o HIV é fator de risco para diagnósticos psiquiátricos, sofrimento mental, né? E quando a gente fala psiquiátrico, não é só psiquiátrico, mas tem muita interação com o pessoal da psicologia. A gente está com a Silvia. Isso, exatamente. Psiquiatria, na verdade, é saúde mental. É isso. Sim. E o pacote, pelo que a gente vê, nunca vem sozinho, HIV. Né? Vem o pacote completo, assim, questão de ou drogadição, ou exatamente. Nem chegamos ainda, não falando nessa de família. outra questão. É um pacote bem amplo, então não tem como. Personagem, a família na história, cruz. E aí fica mais umas 3 aulas. Não sei se o residente de infecto não teria que passar em um mês obrigatoriamente na psiquiatria. Pois é. Sabe que na Infecto, ali da Santa Casa, a Ana, vamos falar com ela, ela coordena os nossos residentes, né? Mas realmente seria um intercâmbio, né? Maravilha, né? Só que o coitado do residente de psiquiatria, ele não vai mais ficar na psiquiatria nunca, né? Porque ele já vai para neuro, um mês para não sei qual, só não vai passar na psiquiatria. Mas pode ser interessante. A Silvia, que é psicóloga aqui da Santa Casa, né? Levantou a mão, Silvia. Oi, pessoal. Bom dia. Muito obrigada por esse momento da gente poder participar. Estou com o meu grupo aqui de residentes e uma estagiária assistindo, um riquíssimo momento. Acho que uma das coisas que eu ainda fico num dilema, porque antigamente a gente teria que incentivar aquele parceiro aqui, por exemplo, na internação, que contasse para o seu cônjuge, né?
que é quando a gente via que o cônjuge ainda não sabia o diagnóstico do HIV. E depois essas questões foram mudando, e hoje o doutor Paulo nos diz, né, que cada um é responsável pela sua saúde. Então, no momento que a pessoa opta por não se preservar, também está na chuva para se molhar e correndo riscos, né? Mas isso ainda é algo que ainda me incomoda um pouco, porque nós acabamos nos sentindo responsáveis pelos outros, né? A gente sabe um segredo, daí a gente tenta incentivar que aquele paciente aqui conte, então, né, não coloque em risco outras pessoas, ou que essa pessoa possa fazer os testes e começar tratamento com tempo para poder se salvar ou ter uma vida melhor. Enfim, só uma incomodação que eu ainda preciso revisar isso, e até para... É estranho porque mudou, né? Antes era diferente, assim. Enfim, ainda tem uma inquietação quanto a essa questão ética, bioética, enfim, né? É verdade. Mais uma questão, a gente teve umas 2 semanas um encontro com a Ana Cristina Titsman sobre aspectos bioéticos da suicidalidade. Hoje nós vamos convidar ela para falar aspectos bioéticos notícia, de dar notícias. Né? Interessante. Quebra sigilo quando não quebra, como é que a gente coage o paciente a ele contar para a família, tem que persuadir o paciente a ele contar, né? Essa é a prática do dia a dia. Para a gente não ter que quebrar o sigilo, a gente vai persuadir o paciente. Ou então a gente chama a psicologia, que as psicólogas dão um jeito de contar. Isso. Não posso dar diagnóstico assim, doutor? Parte ruim tem que sobrar para alguém, né? Sim, ou psicólogo ou doutorando, né? Alguém vai contar, né? Legal. Vou chamar o médico assistente, não quero saber. Bom, pessoal, a gente avançou um pouquinho aqui. Paulo, sem palavras, acho que Patrícia também foi uma grata surpresa. Paulo, muito obrigado por ter Foi legal, né? Paty. Eu vou, depois, quando tiver eu vim de metida, né? Boa. Editar o vídeo, eu vou mandar o link para vocês, tudo, porque eu acho que legal. É muito rico. Cara, vamos te chamar outras vezes. E quando precisar da gente lá, chama que nós vamos legal. ver o que pode fazer para ajudar lá, porque acho que essa interação vai ter que começar a dar frutos. Beleza, depois desse encontro de hoje, não cultivar a interação não combina. Então, nós vamos seguir nessa linha aí. Vai dar frutos, então. Obrigadão a todos, então. Pessoal da... Falou, obrigado para vocês também. Um abraço. Um abraço, Paulo. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Abração. Obrigado, pessoal todo. Tchau. Falou.